Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao primeiro episódio do podcast A Porta Oculta. Eu me chamo Bruno Moura e aqui ao meu lado está a excelentíssima Ana Moura. Olá, pessoal, tudo bem? Confesso que estou morrendo de saudade de fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de programa, então espero que dê muito certo. É isso aí, o nome do nosso podcast então é A Porta Oculta. E por que A Porta Oculta? Porque nós vamos falar de coisas do oculto, misteriosas, lendas urbanas, histórias de terror. Aquele tipo de coisa que você precisa abrir uma porta na sua mente e está aberta a esse tipo de assunto, né? Tu não vai ver esse tipo de assunto em qualquer lugar por aí e você precisa querer, né? Então abrir a porta. Então se você gosta desse tipo de assunto, abra a porta e venha com a gente, mas nós não estamos sozinhos, né? Exatamente, né? Esse é o nosso primeiro episódio. Não poderia ser diferente, né? De estar com uma pessoa que nos acompanha há muito tempo, participou de muitas lives, né? Em outros canais que a gente fez, que é o Kanami. Seja muito vem bem-vindo. cá, minha mãe. Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a essa primeira episódio, essa primeira em si temporada contando sobre mitos ocultos do nosso Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Isso aí. E outra pessoa que vai ser muito importante para esse primeiro episódio, né? Que é o nosso amigo e primo, Vitor. E aí, pessoal, boa noite. Prazer. Bem-vindo, Vitor. Prazer estar aqui nessa que é praticamente, né, uma roda de amigos com uma fogueira no meio, só que virtual, né? Contando os causos. Tira a mão do meu Vai ser marshmallow, bem legal. seu louco. É isso aí, gurizada. E a gente tem uma temática muito bacana para essa primeira temporada. Qual é que é a temática? Fala aí para nós, Ana. Essa primeira temporada, a gente vai fazer a temática de lendas urbanas aqui do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu e o Bruno somos gaúchos, ainda bem. Então, a gente vai contar as lendas urbanas Que daqui. Eu amo a minha Do terrinha. nada, tá ligado? E um abraço pro pessoal do litoral. Isso aí. Então, assim, como é que vai funcionar? A gente vai fazer uma temporada de 6 episódios, cada episódio contando uma lenda urbana aqui do Rio Grande do Sul. Se você está escutando a nossa, conhece alguma lenda urbana, manda para nós, tá? É portaoculta@gmail.com. Deixa ali as tuas historinhas que a gente vai contar aqui também. Bem-vindo ao lado obscuro do desconhecido. Aqui, as portas se abrem para o inexplicável. Você está entrando em A Porta Oculta. Tá? Então vamos pro primeiro episódio. É isso aí. Para esse primeiro episódio, a gente escolheu uma lenda que eu acho muito interessante, porque eu lembro de escutar muitas histórias quando eu era criança e era sempre pessoas, né? Na época eu era criança, sempre os adultos falando assim: eu conheci o fulano, eu vi as histórias pessoalmente, tinha o meu vizinho, então era uma coisa palpável, assim, e muito da minha região, né? Que era a lenda do famigerado, né? Do assustador Diabo Loiro. Então, para começar, eu vou chamar o Vitor para ver se ele conhece essa história e contar um pouquinho para nós. Tá, sem problemas. Cara, a lenda do Diabo Loiro, tá? Ela começa. Bom, não tem como falar do Diabo Loiro sem falar do Estúdio 59, tá? O Estúdio 59 era uma casa de festas aqui da cidade de Cachoeirinha, na Parada 59. É por isso que esse é o nome do Estúdio 59. Lembrando que o Vitor é da Cachoeirinha, né? Sim, aqui da minha cidade aqui. Literalmente o estúdio ficava, né? Que hoje não existe mais. Mas o prédio do estúdio ficava literalmente a 10 minutos de caminhada da minha casa, que é onde eu moro no momento. Então tinha essa casa noturna, que era uma casa de festa e tal. E o pessoal ia pra dançar, né? Tinha muito que vai fazer parte da história depois, né? Tava muita pegada a lambada na época. Tinha até novela que
da Globo, que na época que tinha, que a lambada tava na chamada de abertura, né? Aquela música e tal. Sim. Então a música lambada tava viralizou, muito né? forte. Chora, Sim, você foi quem um dia Essa aí mesmo. chorar. É exatamente essa música, Sim. tá ligado? E aí o pessoal ia fazer festa. Normal, era um lugar que não tinha muitos, né, em Cachoeirinha naquele tempo, né, no eixo, para quem morava em Cachoeirinha até mais ou menos a 62 de Gravataí, né, que são as duas cidades vizinhas, fazem fronteira uma com a outra. Então era um lugar que ficou bem famoso e tal, o pessoal ia bastante. Até, né, que em algum momento, né, surgiu a lenda do Diabo Loiro, né? E, né, tem umas vertentes diferentes da lenda, tá ligado? Porque, tipo assim, o que começou a lenda, tá? O Diabo Loiro seria, né, alguém loiro, né, bem apessoado e tal, um homem bem apessoado, que chegava nas festas, tirava uma mulher pra dançar, né, eles se davam uns pega ali nas festas e do nada o cara, né, no meio da pegação ali, ele tiraria o chapéu que ele usaria, que ele tava sempre de chapéu, e mostraria os chifres, né, por baixo desse cabelo loiro, né. Mas até aí, tá ligado, tava tudo de boas, por assim dizer, porque era um troço meio inofensivo, tá ligado, era tipo um boto cor-de-rosa cachoeiriense, tá ligado. O cara ia, se metia com as mulheres e ia embora. Pior que quando o Bruno me contou essa lenda, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi realmente a lenda do boto, né? Porque é muito parecido. Sim. Sim. Que loucura. Só que ao invés de pegar a mulher casada, só esse aí não discriminava. Ele pegava casada, solteira. Entendeu? Cadeirante. Ele ia exato, não. Ele olhava assim, bateu o olho, ia, tá ligado? Né? E segundo conto, tinha um grande poder de persuasão, né? Que ele geralmente não perdia a investida. Ah, tá certo ele, ué. Cara, era bom, sabe? Tinha um certo carisma, né? Mas daí, como eu falei, né? Tem essa parte que é a mais tranquilinha da lenda, né? E aí, não sei como aconteceu, né? Talvez por pura especulação das pessoas e tal, sabe aquele negócio, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Aí a gente chegou numa parte da lenda que é mais, digamos assim, mais aterrorizante, assim, né? Que tem duas variações do mesmo acontecimento. Ele se aproximaria da mulher, né? Dançaria, né? Sempre como um bom dançarino, né? Como eu falei, uma pessoa muito bem apessoada, um ótimo dançarino. Só que em certo momento, além dele tirar o chapéu e mostrar para a pessoa ali os chifres, né? Ele abriria um casaco, que ele também sempre usaria, e jogaria um ácido na mulher. E aí tem duas variantes dessa parte. Tem aqueles que dizem que isso acontecia às vezes na pista de dança, e aí quando o pessoal tentava ajudar a mulher e capturar ele tinha sumido, do nada, no meio de todo mundo. E também tem a outra que diz que ele invadiu o banheiro feminino para quando escolheu a vítima daquela noite, parava lá, ia pro banheiro, ele invadia o banheiro feminino e jogava ácido nela lá. Mas também é outra coisa também, porque ele também conseguia sumir do banheiro feminino, que literalmente tinha só uma saída que era, né, pro salão, tá ligado? A versão que eu escutava dessa lenda tinha justamente a ver com a questão do banheiro ali, né? Só que a que eu escutava era um pouquinho diferente. Inclusive, era uma versão que o pai escutou, que ele me contou. E é uma versão que eu lembro de ter escutado das vizinhas, lá na Morada do Vale, tá ligado? E daí a versão delas era assim, ele era um cara, né, bonitão. Aí, e o interessante é que muitas coisas são parecidas, né, na lenda, né? Então ele era um cara bonitão e tal, dançava muito, chamava a atenção de todo mundo. E daí, o que acontecia? Sempre que ele dançava com uma mina, ou essa menina se machucava, ou ela acabava sumindo. E daí a história que eu ouvi era que um dia tentaram armar uma emboscada pra ele, né? Pra pegar ele. E quando foram ver, no meio da fuga, os pés dele eram pés de bode. E daí... Sim, pé de casco. Pé de cascos ali. E daí ele foge pro banheiro, e ali no banheiro ele desaparece, num banheiro que não teria outra saída, né? E ele some dentro do banheiro ali.
E não tinha muita segurança, tá ligado? Assim, nos ambientes, Não tinha, assim, tá não ligado? tinha especificações de segurança, uma saída, Exato. uma Tinha entrada. plaquinha, aqui saída, tá ligado? Não. E era isso. Essa é a versão Não, que eu também realmente tem. conheço, cara. É a versão que a minha mãe, no caso, me contou também, é essa mesma versão que eu tenho conhecimento. Que era um cara, tipo, um homem alto, loiro, sensual, andava de paletó e chapéu, tipo, chegava seduzindo, se esfregando o corpo nas Isso. moças e tudo mais. Dançando lambada com as moças. Quando vê, tipo, do nada, tipo, escolhia a vítima, levava pro banheiro, jogava o ácido na pessoa, o pessoal ficava, tipo, aconteceu alguma coisa. Quando chegava no banheiro lá pra ver o que estava acontecendo, o cara tinha sumido. O que mais me pergunta, porque, tipo assim, se tu vai nos sites ali pesquisar sobre essa lenda, sobre até mesmo ali a Casa Noturna, as mulheres contam como se aquilo ali realmente não fosse uma lenda, fosse verdade, Sim. realmente existiu. E tu ia pra lá de novo dançar como se nada tivesse acontecendo. Tipo, na época as mulheres eram tudo mais doidas do que de hoje, né? Não, sim, E tem muito isso, tá ligado? Tipo assim, assim, nós acreditamos piamente que tem esse risco muito grande de nós literalmente acabarmos encontrando uma presença demoníaca e ela pode escolher a gente e a gente pode ou se machucar, ou tomar um banho de ácido, ou sumir e mesmo assim vai ter show no sábado e eu tenho que estar lá, tá ligado? Não, cara, a Tipo história, isso, a versão, troço a versão que eu escutei literalmente da minha mãe, as palavras dela eram assim, ó. E tipo, engraçado que todo mundo, é uma coisa bem estranha, né? Você tá conversando com a pessoa normalmente, uma pessoa dessa época, e daí quando tu pergunta assim, tu conhece a história do Diabo Loiro? A pessoa, sim, eu conheço. Tipo, dá uma, sabe? Só que a minha mãe, cara, ela literalmente... Traz uma seriedade do nada pra pessoa, tá ligado? Só que a minha mãe, a história dela foi o seguinte, que ela vivia no estúdio lá dançando, tá ligado? E ela falou como se fosse uma coisa comum, assim, não, sim, direto a gente ouvia falar no Diabo Loiro, só que eu nunca cruzei com ele porque eu dançava no andar de cima e ele apareceu no de baixo, tipo, tá tudo bem, assim, e tá tudo bem, tá ligado? Nada que Suave. a escada é a salvadora, entendeu? Tá ligado? Não, Beleza, sim. ele anda lá em cima. A escada devia ter um selo de proteção, tá ligado? Que aí o Diabo Loiro não subia. Tinha um selo ISO 9003, tá ligado? Tipo, Cara, ela literalmente falou assim, não, mas eu ia todo dia lá, a gente ouvia e tal, isso aí. Mas eu nunca cruzei com ele porque eu dançava lá em cima, então tava tranquilo. amém, né? Que bom. Eu não sei se vocês já viram ou estão vendo a série Origem. Eu acho que, tipo, na escada tinha aqueles amuletos da série que daí... Não, cara, né? é por isso que eu digo que a geração antiga é muito mais forte que a nossa, né? O pessoal tava literalmente indo pro baile com demônio e tudo bem. Exato. Não, mas tá de boa, tá ligado? Vale o risco, tá ligado? Os caras vai ter uma música ao vivo lá, vale o risco. Cara, mas uma coisa O que eu acho... balanço do Che vai estar lá, sabe? Vamos, azar, não é nada. Uma coisa que eu acho interessante sobre essa lenda, e por isso que eu quis começar com ela, eu não sei, assim, por que ela não tem uma proporção maior, sabe? Porque são muitos relatos de várias pessoas que estão vivas ainda. Entende? Não é... geralmente Sim. a lenda urbana é aquela coisa distante, que tu não sabe em qual cidade começou, que tu não sabe... Não, cara. Se tu dá um Google aí e tu pesquisa ali, vai ter uma matéria, até tô com ela aberta aqui, ó. Eu tô com uma Cara, também aqui também. Tu vai ver os comentários, assim, todo mundo dizendo, sim, eu me lembro disso, aconteceu comigo, sim, eu tava lá, a minha amiga viu o cara, não sei o quê. Cara, são vários relatos de várias pessoas falando sobre isso. Até Sabe? tem alguns que foram falar, minha amiga foi vítima, saiu machucada e tudo mais. Mas Isso. tu continua, cara. Tipo, isso é uma coisa surreal pra mim. Então... Até tem um comentário fica aqui, gente. Não, Sabe o que isso me lembra, cara? Esse negócio, assim, do bagulho não ter, tá ligado? Se tornado maior e tal, se espalhado maior essa história. Me lembra aquele negócio de segredos de cidade pequena, tá ligado? Tipo assim... E, tipo, parece Delhi, tá aquele ligado? negócio que exatamente, que a velha geração sabe, mas não costuma explanar muito, tá ligado? Aí fica só entre a geração mais antiga, assim, Não, basicamente uma situação meio it mesmo. Eu fui fazer uma pesquisa, porque como além do estúdio ali ser um lugar muito icônico para nós ali que éramos da nossa cidade, a gente tem uma proximidade, porque o seu Hélio, né? O seu Hélio, ele foi padrinho de casamento da mãe, e ele é tipo quase lendário aí na Cachoeirinha, o seu Hélio, que você tá vendo.
Então, Seu Hélio tipo que era assim, o dono do estúdio, que né? era o dono do estúdio e tal, né? Então, inclusive ele foi, se eu não me engano, ele foi homenageado ali na Câmara, e o pessoal perguntou pra ele sobre essa questão do Diabo Louro, tipo, uma coisa, né? Então, bem próxima, assim, da nossa família, né? Só que aquela coisa, né? Sim. Tu pergunta pra alguém e a pessoa já muda, assim, de tom. Todo mundo que foi perguntar pra várias pessoas, dá, né? dá uma sombreada no clima, tá ligado? Sim, eu ouvi falar, eu lembro, tal, né? E, cara, só que eu não consegui pescar como começou toda essa história, né? Sim, realmente. E Pois é. só que conversando com algumas pessoas, assim, quando a gente estava pesquisando, que frequentava o Estúdio 59, primeiro eles começam com esse tom de, tipo, sim, eu vivi, ou sim, eu sei, algo assim, mas depois eles levam isso tudo na brincadeira, acabam contando, tipo, meio que uma piada no meio, assim, não sei se é pra mascarar, ou pra, tipo, não, realmente é só uma lenda, nada disso acontecia e tudo mais, né? Porque é uma história bem Eu acho bizarra. que sim. E as pessoas Eu continuavam. acho que Eu, se eu escutasse uma lenda urbana de algum lugar que eu frequentava, eu digo assim, que não. Ah, mas uma coisa que é mais eu tenso acho que nisso tudo. Não, desculpa, Victor, pode concluir depois eu. não, beleza. É tipo assim, eu acho que parte disso tem a ver justamente com a resiliência do pessoal da época, tá ligado? Que é um bagulho meio assim, né? Que é meio que uma maneira de ver tudo no geral como eles. Ah, aconteceu tal coisa ruim, pois é, aconteceu. Nós sobrevivemos, né? Foda-se, passou, estamos aí, tá ligado? É uma coisa que vem do pessoal assim dessa época, tá ligado? Assim, Deus, sim, essa merda, sim, foi horrível, mas nós estamos aí, então vamos focar no positivo. Sabe? É um troço meio assim, Cara, tá eu não ligado? sei se é Louco, porque se é a questão da internet que a gente tem hoje, né, acesso a muita informação e o cara acaba, né, não se atentando muito às coisas locais, né? Mas eu lembro, assim, cara, de uma época de quando a gente era criança que, cara, volta e meia o cara escutava uma história bizarra, uma história estranha, alguma coisa sem sentido que aconteceu, tipo, era muito normal, assim, né, cara? E hoje, sei Sim. lá, não sei se é porque a gente tá, né? O cara tá aqui, a gente tá aqui na nossa cidade, Capão da Canoa, mas o cara tá ali na tela do celular, na tela do computador, em qualquer lugar do mundo, pensando em outras coisas, vendo videozinho, e às vezes não tá muito atento ao que tá. E essa galera dessa época, né? Anos 70, 80, 90, acho que Sim. metade dos anos 2000, quando deu o boom na tecnologia, né? Então a galera tava acostumada a viver muitas coisas. Que nem esse tempo eu até tava conversando, não me lembro com quem, acho que foi contigo, né, mano? Que a gente tá falando que a gente não vê mais falar em senhora benzedeira. Que tinha muito, assim, era muito comum, assim, cara. Eu nunca mais ouvi falar em senhora benzedeira, cara. E era. Parteira também não se vê mais E era também, uma né? parada que existia bastante, era muito comum, assim. A galera acreditava muito, né? E hoje em dia, tipo, sumiu, assim, né? Acho que tem muito a ver com isso que tu falou mesmo. Agora a gente tem o mundo na palma da mão, tá ligado? Então o nosso foco meio que tá meio que espalhado e olhando pra coisas às vezes mais distantes, tá ligado? Não tem mais aquele foco na cercania, tá ligado? Do nosso bairro, coisa assim. E benzedeira é coisa de bairro, tá ligado? Sabe? Pra usar o exemplo que tu passou, tá ligado? Aquela benzedeira que tava no meu bairro lá, aquela pessoa e tal. Às vezes o cara ia 2, 3 bairros na benzedeira, que lá pra tirar uma berruga, uma coisa assim. E isso é uma coisa que agora não tem muito mais, tá ligado? Porque o foco parou de ser interno e tá sendo mais pra longe, como você falou mesmo, aquela do celular. Tô vendo informação do bagulho lá de outro país, tá ligado? Ou de outro estado, ou até mesmo de uma região mais distante do estado, mas aí tu começa a perder essa ligação com tudo que é local, tá ligado? Isso inclui os mitos locais, né? Mas de modo geral com tudo. Tu começa a perder ligação com o comércio local, a gente começa a comprar mais coisas pela internet, começa a perder ligação até mesmo com pessoas locais, às vezes mantendo amizades, com pessoas pela internet, pessoas mais distantes, tá ligado? E isso acaba chegando também nos nossos mitos, nossas lendas, né? Tudo acaba, sabe? É como se a gente desse um zoom pra afastar, tá ligado? Tipo, olhando com a situação mais de cima pra enxergar mais longe. Mas aí, a gente vê mais longe, mas a gente não olha, não vê exatamente o que tá perto, tá ligado? É igual uma coisa aqui, Vitor, até que tu tava comentando na hora, eu separei 2 comentários de pessoas a qual dizem que realmente tiveram, tipo, algo um pouco mais próximo em si com o Diabo Loiro. Igual tem um comentário que eu separei aqui, que a pessoa diz a seguinte, abre aspas, diz assim, ó, verdade,
lembro bem quando uma menina ficou com o braço vermelho bem machucado. Ela chorava e gritava bastante de dor. Até as luzes do Estúdio 59, elas acenderam quando deu correria. E isso aqui ela fala que isso foi em 88 ou 89, se ela não se engana, se ela não lembra muito bem. E ela fala que sempre Sim. quando lê no Estúdio 59 com os amigos dela, eles moravam bem atrás do estúdio. Então tu imagina, eram pessoas que moravam em si próximas e pra elas, tipo, acho que realmente assim, acontecia aquela questão. Elas iam pelo estúdio e nunca deu nada. Só que chegou num dia que realmente deu com essa amiga dela aí, onde deu ruim, né? É. E Mas eu acho que era detalhe, tipo cara, assim, ó, usar inteligência. Se for loiro, não chego perto. Mas né? hoje em dia, com a inclusão, pode ser que não seja loiro, né? Hoje em dia. Exato. Mas, Ah, cara, pois é. essa coisa de festas, né? E sempre teve essa questão de uma mítica, né? A própria ali, né? Não indo muito longe, quando a gente fala na tragédia que foi aqui, também no nosso estádio da Boate Kiss, né? Uhum. Muitos Sim. são os relatos de uma figura estranha que estava na festa naquele dia, acho que uma suposta mulher de vermelho, não sei, que pessoas relatam ter visto e tal, e que apareceu em algumas imagens, mas não estava lá na lista de pessoas, né? Então, eu não sei se essa junção de pessoas diferentes num lugar, ou tais entidades que gostam de, né, se alimentar e tal, então é muito louco, né? Mas queria perguntar pro Vitor, o que tem ali onde era o Estúdio 59 hoje? Cara, hoje tem. A última vez que eu passei ali, tá? Tem literalmente umas lojinhas embaixo. E em cima o andar de cima é apartamento, tá ligado? É casa, assim. Acho que umas 2 casas. Uns 2 apartamentos, assim, com sacada pra rua. E aí tu vê pela parede na lateral, assim, bem. Com tinta quase apagada, assim, tu ainda consegue ler Estúdio 59, tá ligado? Uma letra bem grande. No que Pra seria a virar parede lateral, assim. Pra virar uma droga raia, uma São João é 2 tempos, hein? Assim, se todo mundo sair dali ao mesmo tempo, tá ligado? No lugar que tá sozinho, acho que por 10 minutos vira pra São João. É, mas tem que tomar cuidado. não Cara, cabe o cara ir lá um dia e perguntar, né, pras pessoas que moram lá, vocês nunca viram ninguém estranho aí, um cara loiro, meio bonito, andando. sei. Só o dono da São João, só rondando Querendo- querendo Pra comprar. uma música toda falambada. É um cara dançando É. muito bem aí, tipo um cara de musical, tá ligado? De musical. Fala, chega dançando, Loucura, né, assim. meu? É, cara, Mas agora deixa eu perguntar pra vocês. Vocês acham que tem possibilidade dessa, apesar de, né, são muitos relatos de pessoas, né, de Sim. ter realmente assistido um Diabo Loiro? Cara, eu tenho a minha teoria que é possível que sim. Até tem outra coisa também que eu tava lendo uma matéria que depois, cara, depois que ele teve, né, a primeira casa em si, né, Estúdio 59, ele lançou uma outra depois. Parece que foi em Santa Catarina também, cara, que ele se mudou pra lá e depois ele fez uma outra também, que aí no caso durou mais uns 14 anos. Aí fica aquela questão, será que Santa Catarina não teve alguma coisa parecida também? Eu ouvi falar que teve Quando vê outros uma relatos. entidade segue o cara, tá ligado? Eu ouvi Já falar, imaginou, velho? eu vi, pesquisando bem, assim, tu vê relatos em casas, sempre também em casas de show, assim, né? Eu vi que tem relatos em Novo Hamburgo, né? Tu vê o meu pai, ele escutou essa história em São Borja, tá ligado? Essa Bah. história. Assim, E tipo assim, ó, numa época em que a galera não tinha essa tecnologia de telefone. sim, a história era do boca a boca, tá ligado? Então, tipo Uhum. assim, e com muitos detalhes parecidos também. O cara loiro, que dançava bem, ia na festa, machucava as meninas, desaparecia e tinha os pés de bode, né? Então, assim, bem longe, histórias bem parecidas, tá ligado? Então, eu acho muito, muito possível, assim, de realmente ter existido ou uns, né? Diabos loiros por aí, É. sei lá. Só pra vocês ficarem Aí, tipo assim, aí a mais ou natureza. menos Oi? localizadas, pra vocês entenderem. O Vitor e o Kanami estão ali na região metropolitana, que é mais ou menos 1h30 daqui onde eu e o Bruno estamos, tá? Mas vamos botar ali eles, que é bem próximo daqui. São Borja é do outro lado do Rio Grande do Sul. Tipo, é de uma ponta a outra a história. E ela passeou Numa época que não tinha celular. uma época né? sem celular, Sim. sem Coisa e-mail, de sem 5 horas de viagem, acho que de carro, pra chegar lá. daqui Saindo onde daqui, a tá gente ligado? tá, E a eu botei viagem- agora no coisa, dá 9h30. Daqui onde a gente tá, eu e o Bruno, que é Capão da Canoa, né?
Então, Sim. nem sinal Assim, de fumaça as longe. pessoas iam conseguir se... É, Que Muito doideira. longe. histórias acontecendo parecidas, né? Ao mesmo tempo, na mesma época, digamos assim, que, né? Na mesma época que ele tava ouvindo os relatos lá, as histórias, tava o pessoal ouvindo, contando as mesmas histórias aqui de avistamentos desse tal, né? Diabo loiro aí, então. E a, Eu acho, a cara, natureza bem da. possível. Acho Tá ligado? que é Aí a gente entra com aquela questão, né? Tipo assim, se é possível, tá? Pô, é possível, mas tipo assim, se a gente começar a investigar qual seria a natureza real dessa entidade em questão, tá ligado? Como, tipo assim, seria uma coisa espiritual, seria uma coisa mais física de algum outro lugar, porque, né? Porque se a gente partir do pressuposto que ela realmente existiu e que aconteceu, que as pessoas dizem que aconteceu, então, tipo assim, ela não era só, tipo assim, um fantasma, tá ligado? era físico. Era tipo uma entidade física, tá ligado? Sabe? Era um ser corpóreo, É, à entendeu? toa que ele precisava fugir, né? Exatamente. Sabe? Então, tipo, né? De onde é que veio? Porque a gente Mas poderia daí até ele partir se não precisava tivesse. fugir e por onde ele fugia, né? Porque ao mesmo tempo que ele Ah, era voltava pra algo casa. Onde quer que palpável, fosse. ele, Sim, ao mesmo tipo, tempo ele também evaporava, desaparecia, né? É. Também, então, Exato. era uma Tá entidade. ligado? Porque se não tivesse esse componente de ferimentos físicos, tá? Partindo do pressuposto que aconteceu, realmente que existiu, entendeu? Se não tivesse componente físico, podia estar, tudo bem. O pessoal que tá, né, num estado de mentalmente alterado, que tá numa festa e tal, iluminação, música rolando, né, bebida, dependendo da quantidade e tal. Se a pessoa já tivesse alguma, sei lá, algum dom paranormal, uma mediunidade mais aflorada, coisa assim, se fosse só uma coisa que fosse só visível, tá ligado? Tá, beleza. Pessoas que por algum motivo têm a predisposição a enxergar, né, certas coisas, enxergaram ali. Mas o problema é que, se a gente acreditar nas histórias, tiveram efeitos físicos bem fortes, tá ligado? Então já não começa a não casar muito. Sim. A gente tem que começar a procurar outras avenidas, tá ligado? Tá, tudo bem. Se o bagulho realmente existiu, o Diabo Louro tava lá, e ele era corpóreo e conseguia ter esse efeito nas pessoas, tanto de ferir elas na hora, ou de consumir com elas, tá ligado? Quanto daquele negócio de, a pessoa viu lá e no outro dia ela se machucou, tá ligado? Tipo assim, então a gente passa por um pressuposto que não só ele tem um efeito imediato, mas ele tem literalmente, te joga meio que uma aura de azar, tá ligado? Te deixa com uma predisposição de coisas que podem dar errado, darem errado, tá ligado? Caramba, Então, se for parar pra verdade. destrinchar bem, é um troço bem complexo, tá ligado? Meu, faz muito É, sentido cara. a tua teoria, é verdade? E, tipo assim, eu acredito, né, que existam, né, entidades ali espirituais e entidades Sim. demoníacas, assim, né, agindo simultaneamente na Terra. E outros, né, tantos tipos de criaturas aí, né, muitas coisas que existem Provavelmente. que a gente nem tem ideia, né, cara. Então, e se a gente parte desse pressuposto bíblico, digamos assim, que demônios originalmente eram anjos, tá? Beleza. Sim. A gente tem relatos, né, na Bíblia, se tu pegar a Bíblia pra ler, de anjos que apareciam, desapareciam, mas ao mesmo tempo eles eram físicos, tá ligado? Eles chegavam no lugar, comiam, se alimentavam, entravam em luta corporal com outras pessoas, né? Tomavam mulheres pra si, né? Em alguns relatos bíblicos, Sim. né? Mas ao mesmo tempo tinham essa habilidade de aparecer, desaparecer onde eles quisessem. Então é bem louco isso, né? Realmente, tá ligado? Demais. Eu acho que se encaixaria mais nesse conceito do que o Diabo Loiro era um fantasma, sei lá. Exato. Talvez o Diabo Louro, realmente o nome seja bem propício, tá ligado? Talvez fosse realmente uma entidade demoníaca de algum nível. E resolveu chegar, as coisas estão muito tranquilas aqui nesse fim de mundo ter cachoeirinha, tá ligado? Eu vou dar uma banda lá. E eu acho que se fosse um fantasma, ele não ia, né, perder tempo aparecendo com chifre e pé de bode, essas coisas. Tem mais cara de, sei lá. Uma das coisas que faz na minha opinião, né, de leigo aqui, achar que pode ser literalmente ali o nome, o Diabo Loiro, né, é o fato de que algumas pessoas, quando tudo acontecia ali, comentavam do cheiro forte de enxofre Isso também. que saía, exalava verdade, ali tinha isso aí também. Sim. enquanto as coisas estavam acontecendo, Faz né? sentido.
Então, não sei, assim, é muitas pessoas falando, poucas versões diferentes, porque a gente sabe como é que é um telefone sem fio, né? Que é isso que acontecia naquela época, né? Eu conto a minha versão pra ti, daí depois tu conta a tua versão pra outra pessoa e vai... Mas é uma história que ela praticamente se concentra no mesmo ponto ali, sabe? Sim. Não tem muitas variantes, então eu acredito que possa ter acontecido. A sim. gente tem uma história, uma lenda parecida, que aí se trata, que eu acredito que se trata de um fantasma, e a gente vê a diferença, né? Porque daí não é uma entidade procurando assustar e nem machucar, mas é uma entidade procurando, tipo assim, como é que se diz, saciar a solidão, né? Que é aquela história, Sim. não sei se vocês já ouviram, que é uma história muito famosa, que também acontece numa festa, em determinado cara conhece uma menina, fica com a menina dá o endereço pra ele, e quando ele vai ver o endereço, sério, a guria tá morta. Tá ligado? Sério, sim. Mas E se tem as tratava... versões, né, de que a guria tava com a jaqueta de couro, ou o cara dava a jaqueta de couro pra ela usar, e ele ia no cemitério e encontrava a jaqueta de couro no túmulo da guria. Isso, assim. também acontece em uma festa. Também acontece em uma festa, só que daí ela não é uma pessoa procurando fazer o mal, mas é uma pessoa que tá carente, sei lá, um espírito de alguém que morreu sozinho mas não quer fazer mal a ninguém, né? Sim. Tanto que ela trata o cara bem, fica com o cara meio que se apaixona, né? Por ela, no fim vai descobrir que a menina tá morta. Agora, aí do Diabo Louro já é diferente, né? Ele é uma criatura que mostra a sua face demoníaca e ainda causa dor Exato. Do Diabo Louro é mais naquela pegada daquele evento, daquela que aconteceu numa pegada, acho que foi nos anos 90, acho que foi no Rio de Janeiro, no meio de um baile funk, teria aparecido uma entidade demoníaca enorme, acho que foi de coisa de 3, 4 metros de altura, no meio da pista de dança, e saiu o pessoal, tem filmagens do pessoal gritando, saindo correndo da festa. É um caso bem famoso. Posso estar lembrando de maneira errada, mas ele mais ou menos é isso, tá ligado? Era num baile funk, no meio dos anos 90, e que deu a partir da sociedade, assim, tipo assim, gigantesca, tá ligado? E, tipo assim, deu um pânico generalizado. Até acho que eu vou dar uma pesquisada depois, faz tempo que eu vi sobre isso, e é uma história bem interessante. Eu vou dar uma pesquisada depois sobre isso pra relembrar. Mas fala aí, Kanami, por acaso tu leu mais algum comentário interessante aí? Sim, meu amigo, eu tenho um comentário de uma moça aqui, o nome dela em si é Sheila. A Sheila falou da seguinte forma nesse comentário, no dia 6 de agosto de 2012, ela falou assim, ó. Pelo que consta aqui, ela falou assim, ó, isso realmente é verdade. Esse demônio costumava aparecer frequentemente no Clube Charlau, né, isso em Novo Hamburgo, e teve algumas aparições também no Bailão Gigante do Vala. Eu acho que esse baile deve ser alguma outra casa de shows lá em Novo Hamburgo. E ela fala da seguinte assim, ó, minha avó contou que uma vez ela foi ao baile com as amigas dela e uma delas foi convidada para dançar com o loiro. E quando eles deram conta, a moça havia desaparecido, fumou a senhora, né? Então, foram até o banheiro procurar, né, para ver, e a parede estava pegando fogo. O fato ocorreu em 1974 e nada foi esclarecido pela polícia local. Isso até a Gucci também, né? De fato, ele sumiu sem deixar rastros. Mas ela tem uma teoria da seguinte: se ela falou, botou assim, ó, se em caso essa casa hoje fosse se em caso ela fosse reconstruída essa casa, né, porque ela acabou falindo, né, o Clube Charlau, se voltasse a funcionar, certamente em qualquer outro terreno ele ia voltar lá. Hoje, no caso desse clube, o Clube Charlau, ele é só um terreno baldio só. Ah, interessante. Cara, a opinião isso que me está vinculada ao local. É isso que me espanta, né, cara? É a quantidade de relatos, tá ligado? E relatos bem, tipo, né? Eu vi, eu tava lá, a fulana tava lá, né? Nada... Perdi pessoas. E, cara, me assim, espanta mano, essa lenda não ser mais popular, né? É muito, muito louco isso, né, cara? Será que, né, como a gente comentou no começo ali, se a gente não tem um caso de Derry, tipo o Derry, assim, do Pennywise, assim, onde a cidade ficava meio... Exatamente. Meio anestesiada ali. Porque ele não quer que seja conhecido, tá ligado? É tipo isso, né, cara? Mas a pergunta é,
o que se fez do Diabo Loiro, né? Porque foi só naquela época, depois ele, tipo, cansou, foi pra uma outra cidade, aí veio o Instagram, ele começou a fazer dancinha. O que aconteceu? Eu acho que um pouco é isso. Eu acho que Ai, Diabo Loiro eu acho que- Channel. né? Imagina o Diabo Loiro com o TikTok dançando. Imagina Cara, tu ver, na ele te boa. suga, tá ligado? Não. Agora a Ana perguntou isso e me passou uma coisa na cabeça agora, de acordo com causa do que o Kaname acabou de falar. Na verdade, eu gostaria muito de saber se esse terceiro baile, esse não sei o que da Vala lá, ainda existe. Porque se realmente era uma entidade vinculada aos locais e o Estúdio 59 faliu e esse Clube Charlau faliu, eu me pergunto qual será o status desse terceiro clube onde ele aparecia também lá em Novo Hamburgo. Pesquisa pra nós aí, Kanami. Vê se tu consegue aí. Tá, não. Deixa que eu vejo aqui pra vocês. Deixa eu ver, eu acho que é o bailão. O cara, Deixa eu ver como é o que é o cara nome aqui. além de pegar as minas, ele falha o. Aí, Ah, imagina, Exato. não, o maluco Ele traz é muito... falência pro lugar, tá Ele é ligado? muito ardido, mano. Você é louco. mas daí Eu entra a também minha sou. Tá teoria. Ele literalmente amaldiçoa a Bailão casa de gigante show. Tá do ligado? Vala. Mas daí entra a minha teoria e ela cai por terra, né? Porque daí eu pensei assim, criar uma polêmica aqui, né? Longe disso, porque eu também frequentava a casa noturna, mas até então não sabia que existia nenhum Diabo Loiro. Mas não que tenha mãe que sabia que o Diabo tava lá, mas ia dançar tranquilamente. Eu acho que De boatos. Não era comigo Não, também. porque eu tô no segundo andar, tá ligado? Eu tô no segundo andar e tô de boa, os outros que se virem. tipo isso. Mas assim, a gente sabe que. Eu não sei como é que a galera chama hoje, né? Acho que é pub, né? Mas tipo, casa noturna, danceteria, enfim, esses lugares. Sim. Ele é um local de farra, de fazer as coisinhas erradas, entendeu? Então, na minha teoria, seria um ambiente bem propício pro Não sei, diabo aparecer. Nunca fui nesse lugar. Eu já imaginou conheço que esse lugar. louco, meu. Tu tá ali dançando. Tu tá ali dançando com a tua galera e tal, como é do nada. Tu sabia que eu sei dessa lambada e a pessoa tá aí daí. Ué, bora dançar? Bora. Né? E aquela coisa rolando e tudo, como é do nada. Pô, cadê a fulana? Oh, não, boa pergunta. Cadê a fulana? Ah, vai tá a parede pegando fogo e a fulana. Ih, fumaram a fulana, mano. Credo. Cara, mas isso é Mas o tipo só de que problema, daí- tá ligado? Que acontece porque as pessoas não têm comunicação. A pessoa tá dançando com a pessoa e diz, qual é o teu nome? O cara diz, sou Beelzebu, prazer. Já sabe que tem alguma coisa de errada, tá ligado? Como é que tu tá? Eu Então, não tá muito bem, mas tá muito quente. Pros mais aqui. íntimos, Diabo Loiro. Como é que é? Aham. Sim, mas daí se as casas noturnas, elas eram, tipo, o intuito dele era levar as casas noturnas à falência, ele não era de tão ruim, ele tava pensando assim, tô tentando proteger essas pessoas, aí não ir nesse ambiente, não beber, Como é que não ele vai fumar. proteger as pessoas, Ana? Como? O rapaz ele era fazia- cativento, mano. Ele fazia Né? a Mas loja falir. uma coisa que a Ana falou ali faz sentido, né, cara? Porque esses locais é um local que reunia todo tipo de gente, né? Sim. E todo tipo de energia, né? E daí tinha usuários de droga, pessoas bêbadas com a mente, né? A mente elevada e, né, fazendo tudo que é tipo de doideira. Às vezes, quando vê esse tipo de energia, acaba atraindo também, tá ligado? Esse tipo Doidura, né, mano? Não podemos criatura, esquecer né, também sei que os lá. anos 70 e os anos 80 também tinha muita gente usando cogumelos, né? Ah, também tinha isso também, Sabe? né? Não podemos A venda esquecer isso de também. absinto era bem alta, Era né, uma mano? viagem coletiva, o Diabo Loiro, tá ligado? Exato. Sim. Ah, no fim, gente, já achei o endereço pra vocês. Pessoal, então, o bailão gigante do Vale, no caso, e não Vala, como a Sheila, né, relatou pra nós ali, ele fica hoje no bairro Sarandi, em Novo Hamburgo. Ela fica próximo da Cassol Centerlar, que é na avenida principal, próximo da avenida principal. Então Mas é será aberto que- Mas ele ainda. ainda será que é o funciona mesmo? ainda. Aqui consta que esse lugar ainda está existente. Mas será que que é o mesmo donos? Boa pergunta, mano. Aqui pelo menos consta no Facebook que o local ainda está tipo segue em atividade. Funcionamento. É. Então, ou eles sobreviveram ao Diabo Loiro, ou o Diabo Loiro nunca passou lá. E era só... Ou foi Né? tipo um pacto da encruzilhada tempo, por menos né? tempo. É, Ah, pode ser também, né? pode ser. Mas Uma maldição, é só uma- que com é a uma- curto prazo, tá ligado? é uma lenda muito interessante. Eu acho que hoje em dia o pessoal tá diferente, né? Aquela época o pessoal ia mais, acho que pro baile, pro intuito, ia realmente pra dançar. Hoje tu não vê.
né? O pessoal Sim. falando que vai dançar assim de verdade. Não, né? São poucos. Sei lá. Sim. E O a intuito hoje cabeça, é- e a cabeça da galera tá diferente, né, cara? Tá bem diferente. O pessoal vai pra festa e fica a festa inteira com a cabeça enfiada no celular, né? Nem vê o que tá rolando na volta ali. É até mais seguro que eles fiquem no telefone, né? Do jeito como as coisas estão, né? É, vão vai dar de cara com. A não ser que o Diabo Loiro abra um Instagram, né? Já imaginou? Mas. Então eu Fazendo acho que publi? acho que tem a ver com a época, né, cara? Vale a gente pesquisar depois, mais pra frente, se houve relatos em outros estados, né? De criaturas assim que apareciam em bailes. O Vitor já deu um relato ali, né? Criaturas que apareciam em bailes aí, supostas festas de cidades pequenas e causando essa situação aí. E tem uma outra coisa, né? Que eu vejo que hoje não faria sentido essa história, que nem a gente falou que a gente tem tudo na palma da mão, né? Hoje tu não pergunta pra pessoa qual é o teu nome. Qual é o teu Instagram? Qual é o teu arroba? Qual é o Qual teu é Insta? arroba? Será que o Diabo Loiro teria um Tinder? Ah, com certeza. O dele ia ser Tinder Plus, que é aquele que tu pode descarregar de like. E aí, tipo, tu ia ver ali. Imagina, na Bia, ele vai dizer, sei dançar lambada, tá ligado? Ah, o pessoal já fica alvoriçado já, né, mano? Não tenho carro, tá? Porque eu desapareço e apareço quando eu quero, então eu não preciso disso. Te prometo que vai ser a sua última dança, tipo assim, tá ligado? Né? Uma parada assim. Exatamente. Mas, cara, essa lenda, né? É uma lenda que eu acho muito interessante pela essa questão da proximidade que a gente tem aqui. Uma lenda, né, genuinamente, né? Conheci ela como uma lenda gaúcha. Eu não pesquisei tanto no Google assim, mas o que eu pesquisei botava Diabo Loiro e direcionava para aqui pro sul, para as cidades aqui, né? Então, Sim. e eu acho ela extremamente bizarra por essa questão, porque a gente tem muitos relatos, muitas pessoas que ouviram, que conheceram, pessoas que ficam estranhas quando o cara fala nessa história aí, né? Mas é uma lenda que não é tão popular assim, sabe? E eu acho muito, muito louco isso, cara. Eu particularmente. Tudo bem que quando, na época dessas lendas que poderiam ser estouradas, eu era pequena, se a minha mãe comentou alguma coisa, passou, depois mudei de estado, então realmente Lá não tinha essa história. não tinha essa história, né? Mas, assim, as pessoas realmente ali da volta, Cachoeirinha, Gravataí, né, enfim, ali, todo mundo comenta, todo mundo fala uma pontinha que já escutou, que tem conhecidos. É muito difícil tu comentar com alguém que nunca... eu não ouvi, Sim. né? Minha avó nunca contou É. nada sobre isso. Não, pelo contrário, né? Sim. A galera que tá Mas é vindo só se a hoje- pessoa que só veio de fora, tá ligado? Pra cá há pouco tempo. Pra nunca ter nem sequer ouvido, tá ligado? geralmente as lendas De novo, urbanas. é uma coisa assim que não Normalmente as passa, que o lendas pessoal não fala muito. E normalmente as lendas urbanas que a gente conhece é sempre aquela coisa vaga, né? Uma história de muitos e muitos anos atrás, que ninguém sabe em qual cidade realmente começou, ou qual país e tal, né? E mudou muito com o decorrer da história a lenda. Já essa não, né, cara? Ela é uma lenda relativamente recente, tanto que praticamente todas as pessoas que ouviram falar dessa história na época estão vivas ainda, né? Então, Que loucura, e não cara? são, né? Pô, a minha mãe, cara, minha mãe teve adolescência ali nessa época ali, então é muito recente, né? Então é muito... Até foi engraçado quando eu perguntei pra tia Elaine, né? A lenda do Diabo Loiro, tua mãe que sabia, tua mãe tava sempre lá no estúdio. Entregando a tia. Né? Então, cara, essa lenda assim sempre me instigou muito assim, desde a primeira vez que eu escutei ela até hoje, cara. E é uma lenda que merecia tipo um filme assim, cara, sei lá. Pelo menos um documentário, né, uma série, coisa assim. Acho que interessante. Eu acho que o Brasil tem muitas histórias maneiras que o pessoal perde a oportunidade de fazer uns filmes tri, né, cara? Pior. Poderia ter feito, né, um conto, sabe? Histórias que o povo conta, alguma coisa assim naquela temática, né? Mas até, mano, nem que fosse, nem se fosse um conto, sei lá, tipo assim, produzido na época, pela TV Com, cara, sabe? Nem isso, cara, saiu. Sabe? Sim.
Mas são lendas que nós vamos explorar todas elas aqui no nosso podcast A Porta Oculta, né? Lembrando que o nosso e-mail, para quem ouvir, é aportaoculta@gmail.com. Mande sua história para nós contarmos aqui, né? Se preparem, porque no próximo episódio teremos outra lenda urbana famosa aqui do Rio Grande do Sul. E conto com o apoio de todos os nossos colegas aqui de bancada. Estaremos aqui, gente. Tá. Vamos para nossas isso aí. considerações finais, então. Victor, fala aí. Qual é as tuas últimas, digamos assim, o teu raciocínio final sobre essa lenda do Diabo Loiro? Bah, cara, eu acho que se a gente fosse parar pra fazer uma investigação mesmo, eu acho que seria interessante ver. Eu acho que é uma entidade que estava vinculada a esses locais, tá? Seja o Estúdio 59, seja os outros lá em São Leopoldo. Na Casa Aliás, no Novo Chalau e Hamburgo. o Bailão Gigante É. do Vale. Exatamente. Eu acho que é uma entidade que estava vinculada a esses locais por algum motivo. Mas também, deixa eu só Eu fazer acho abrir que um parênteses aqui, né? Casa Xalau só podia ser o demônio pra ir num lugar desse mesmo, né? Olha o nome. O nome do treco. Deus me livre. Credo. Tá ligado? Eu acho realmente que se fosse parar pra fazer uma investigação, a gente ia achar algum denominador comum entre esses locais, tá ligado? Até porque a gente não pode esquecer, tá ligado? Que, tipo assim, até bem pouco tempo atrás, né? Antes de... Nossas cidades aqui são jovens, tá ligado? Não seria nem um pouco incomum se antes de se tornar cidades, se a gente pegasse e olhar esses 3 locais, fosse exatamente, literalmente, uma fazenda gigantesca, tá ligado? Que tivesse Sim. um mesmo dono, Sim, sim. tá ligado? Eu acho que se fosse parar, eu acho que o fenômeno, se aconteceu, ele estava vinculado a esses locais, e aí eu acho que a maneira de investigação seria investigar esses locais e pra ver o que tem de comum, tá ligado? Boa. Sim. Kanami? Então, pessoal, para mim foi uma honra ter participado aqui, né, desse primeiro episódio, né, do podcast aqui. Sobre a questão do Diabo Loiro, eu concordo muito com a teoria que o Victor levantou aqui. E sim, o pessoal poderia ter feito uma análise melhor nesses locais para saber se existe ainda alguma atividade, alguma coisa, ou até mesmo visitar alguns bairros dessas cidades, desses bairros, para saber algum relato, alguma coisa, se existe ainda de repente, sei lá, algum sinal, alguma coisa assim. Pelo que eu vejo até então aqui, gente, o seu... Como é que é o nome do rapaz lá? No caso, que era o dono lá do Hélio? próprio Estúdio 59. Cara, Seu a Hélio. esposa. Isso, seu Hélio, no caso. Ele tá em Santa Catarina, se não me engano. Alguém poderia, de repente, alguma equipe, alguma coisa, Marcar uma poderia entrevista. exatamente ir lá e perguntar: seu Hélio, olha só, a gente queria conversar com o senhor algumas coisas e tudo. Porque, cara, isso no caso assim, ó, tem mais algum ponto que o pessoal poderia fazer uma análise com ele, cara. E outra, tem um ponto também que vale a pena analisar, que é o seguinte, e isso é uma teoria minha. A esposa do seu Hélio, no caso, ela faleceu, parece que foi em 2023, e atualmente ele está trabalhando na Droga Raia, isso no centro de Cachoeirinha. Alguém poderia ir lá, de repente, no intervalo dele, alguma coisa, e de repente trocar uma ideia com ele, só para nós ter mais um possível desfecho dessa história, sabe? Ó, Victor, tu tá mais perto. De repente dá uma chegadinha lá no seu Hélio lá. Investigadores. Vou dar uma perguntada. Investigadores. Se ele tem Tipo assim, interesse com quem não quer nada, sabe? Bota uma peruca loira e vai. É. De repente, se ele Ana, tirar a fala barba, eu pra acho que nós. dá pra. Qual é a tua conclusão dessa história? A minha conclusão da história é que as mulheres daquela época eram tudo louca. Porque eu não consigo. Essa parte eu não consigo entender. Até porque dá pra entender que realmente não é só uma lenda, né? Aconteceu ali. Não foi um faz de conta. Eu acredito que possa sim ter acontecido. Porque são muitos relatos, né? E são relatos, como eu falei ali, bem palpáveis que realmente pode ter acontecido. Então, sei lá, eu tô acreditando, assim. Eu acredito, eu acho essa lenda muito interessante. E eu acho que a gente não vê esse tipo de coisa hoje, porque essas entidades, né?
demoníacas ou não, elas são muito antigas e muito espertas, né? E hoje, o que acontece hoje? Hoje tem câmera por tudo, né? Tem câmera por tudo, todo mundo tem um celular na mão. Ficaria muito fácil tu capturar, né? Captar a imagem de uma criatura dessas, né? As notícias se espalham muito mais rápido. Naquela época, não, né? Naquela época, o cara poderia ir no bar e fazer um tendel e poucas pessoas iam ficar sabendo. Não ia ter vestígio, não ia ter filmagem, não ia ter nada, né? Então, eu acredito que hoje é um dos motivos da gente não ver, né? Digamos, o Diabo Loiro em ação de novo. Por causa disso, culturalmente, a gente mudou bastante, né? Mas essa, particularmente, para mim, é uma lenda que eu acho muito interessante. Eu acho que ela tem muita chance de ter acontecido mesmo por a quantidade de relatos, né? Vivos que nós temos hoje aí, de pessoas e tal. E eu acho que valeu o debate, né? Valeu a conversa. Foi um bom começo, né? Sim, foi um bom começo. Começar com o pé direito. Escolhemos bem a lenda, né? Né? Mas é isso, queridos. Quero agradecer a presença de todos, meus amigos. Valeu pelo papo, né? Pra mim foi uma honra, muito obrigado. Em um próximo episódio de A Porta Oculta, Lendas Urbanas. Fala mais aí pra nós. Então, quero também agradecer a participação do Vitor e do Kanami, né? Foi Que muito agradeço. legal. Eu acho que o podcast primeiro foi com o pé direito, então eu acho que tem grande chance de dar certo. E só para lembrar, vão ser uma primeira temporada de 6 episódios falando sobre lendas gaúchas. E tem muita ainda, assim, a gente teve que dar uma escolhida, assim, nas que a gente mais gostava. Uma assim, filtrada. É uma filtrada, porque o estadinho pra ter os negócios, né? Estado doido, né, cara? É só aí que tem essas coisas. Não, e assim, ó, não querendo dar spoiler, mas tem uma específica que a gente foi pesquisar que eu falei, gente, é daqui, como assim? Tipo, Como que essa lenda aconteceu aqui? fomos o pioneiro dessa lenda, né? É uma coisa. Mas, se você quer saber que lenda é essa, assista o próximo episódio de Porta Oculta. Que vai ser muito louco. E é isso aí então, galera. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Valeu, galerinha. Até a próxima. Até a próxima. Porta Oculta. Valeu. Tchau. Aí.